Buenas tardes. Boa tarde. Bueno, comenzamos el live aquí. Todos sean bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Hoje estaremos falando acerca do livro de João. Estaremos viendo como Jesus cura a um paralítico. Se bem sabemos, o livro de João claramente é um livro escrito por João Batista, o primo de Jesus, em qual nós vamos a ver as maravilhas que Jesus fez por nós e fará sempre se nós aceitamos Ele como nosso único Salvador. Bem-vindo, Alex Michel. Jean N, bem-vindo. Bem-vindos, 758, 923. Bem-vindos. Bem-vindos sejam todos em nome de Jesus. Sejam abençoados. Então, estaremos fazendo a leitura aqui no livro de João, no capítulo 5. Se vocês têm suas Bíblias, eu vou esperar só um momento para que o pessoal continue entrando aqui na live. Silvia Sinapi, bem-vinda. Elisandra, bem-vinda. Se puderem, as pessoas que estão entrando, dá um like para esse live aqui. Vamos a compartilhar a palavra de Deus. Bom, eu vou começar em uma oração, porque não sou eu que vou falar, é o Espírito Santo que vai utilizar e vai estar entre nós para poder entender a palavra de Deus.
Senhor meu Deus, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, Senhor, por todas as coisas que Tu fez nas nossas vidas, Senhor. Senhor, nos mantém em Tua presença, Senhor, e nos dá discernimento da palavra, Senhor. Que não sejamos nós, Senhor, nesse momento, mas sim Tua palavra abençoada, Senhor. Fala conosco neste momento, Senhor. Em nome de Tu Filho Jesus Cristo. Amém. Bom, muito obrigado por estar aqui na live. Sejam bem-vindos. Brad Paladinho, bem-vindo. Eu vou começar com a leitura no livro de João, capítulo 5, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce o outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente um homem se viu curado e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que foi curado: Hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhe respondeu: O mesmo que me curou me disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: Quem é o homem que te disse isso? Toma o teu leito e anda. Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus se encontrou no templo e lhe disse: Olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Essa leitura, meus irmãos, essa leitura cura do paralítico, 38 anos com aquela parálise, sem ter ninguém para ajudá-lo. O que acontece, meus irmãos? Nós todos temos parálises, diferentes parálises, que só Deus sabe o que acontece em nossas vidas.
o que está acontecendo agora nesses tempos é que todos nós somos paralíticos de alguma forma. Temos 2 mãos, 2 pés, temos saúde, mas não estamos enxergando aonde verdadeiramente Deus quer que nós nos direcionemos na sua caminhada. Meus irmãos, Jesus, Ele quando entra nas nossas vidas, talvez Ele entra em um momento que nós estamos no fundo do poço, como aquele paralítico. Aquele paralítico não tinha ninguém, assim como aquelas pessoas que estão com doenças, estão com parálises, elas estão no mundo, bebendo, se drogando, se prostituindo. Não conseguem sair desse mundo. Imagina, irmão. A família rejeita, a esposa rejeita, os maridos rejeitam, os filhos rejeitam. Perdemos bens materiais, perdemos trabalhos. Agora, irmão, quem somos nós para ter a força de sair daquele poço profundo que nós mesmos entramos lá por causa do inimigo que fez a armadilha? Aquele paralítico estava lá há 38 anos. Quando ele queria chegar às águas que se movimentavam, ele queria chegar às águas que se movimentavam, não tinha ninguém para ajudá-lo. As pessoas que são cegos, ele pode caminhar, iam, se saravam. Pessoas coxos, saltando em um pé, chegavam até a água quando se movimentava, se saravam. Agora imagina um paralítico querendo chegar à água e não conseguia. Aquele dia Jesus se apresentou ante ele e ele falou para ele: queres ser curado? O paralítico falou para ele: mas não tem ninguém que me leve até a água quando é movimentada. Jesus fala: eu não perguntei se tem alguém para te ajudar a chegar ao poço, para chegar à água. Perguntei a você se você quer ser sarado. Aqui tem 2 coisas diferentes, irmãos. Porque Jesus, antes de nos sarar fisicamente, Ele sara aqui, nos corações. Ele vai sarar no nosso interior. Ele vai ir mudando cada doença que nós temos. Ele vai ir sarando cada doença que nós temos no coração, mágoas, raivas, mentiras, maldições. Como nós podemos saber se realmente nós seremos sarados? Jesus, quando ele se apresentou a ele, sarou ele. E ele se levantou, foi embora da sua cama. Embora, e os judeus que estavam aí perguntaram por que está fazendo isso, se era sábado, não era lícito trabalhar, né? Tinha um dia de descanso. E Jesus claramente falava para ele que até meu pai ele continua trabalhando. E ele também fazia. Eles perseguiram tanto a Jesus
perseguiram tanto. Os judeus perguntaram para o paralítico que foi sarado, quem foi o que curou? Nem o paralítico sabia que era Jesus. Aí ele foi saber depois, quando encontrou a ele no templo. E Jesus falou para ele diretamente. Falou para ele, ei tu, que estás sarado, vai e não peques mais. Então, vai e não peques mais. Por quê? Por que falou isso para o paralítico? Da mesma maneira, o paralítico escutou Jesus falando isso. Ei tu que estás sarado, vê e não peques mais, porque senão coisas piores te acontecerão. E certamente, irmãos, quando nós aceitamos Jesus em nosso coração, nós começamos a caminhada com Jesus, nós abrimos olhos. Olha como é. Antes éramos cegos no mundo, não conseguíamos enxergar a verdade, que é Jesus. Não conseguíamos achar o caminho, que é Jesus. E não conseguíamos achar a vida, que é Jesus. Então, irmão, nós já conseguimos enxergar qual é o caminho certo por Jesus. Imagina, irmão, nós voltar para o mundo. O que aconteceria? Jesus já falou. Vê e não peques mais, senão coisas piores te acontecerão. Certamente, irmãos, se nós já aceitamos Jesus e voltar para o mundo, fique sabendo que se quebrou uma perna, se te traicionaram, te traíram, se te magoaram, tudo vai acontecer no dobro. Por quê? Porque nós temos que ser consequentes com nossos próprios fatos. Tudo que nós semeamos, vamos a colher. Então, não podemos fechar o olho e dizer, eu vou para o mundo agora, estou protegido por Deus. Não. Se tu volta para o mundo, tu perde a proteção do Espírito Santo. E é mais arriscado morrer no mundo. E se tu morrer no mundo, já sabe qual é o teu destino: o inferno. Então, irmãos, temos que pensar bem em que vamos, em qual vai ser a decisão que nós vamos a decidir. Entenderam, irmãos? Certamente aqui ele falou que curou o paralítico. João foi testemunha disso, por isso ele escreveu essa parte aqui na Bíblia. João foi testemunha, assim como muitos milagres que ele fez. Curou o paralítico também, curou os coxos, curou os cegos, curou a mulher do fluxo. Tem muitas passagens de Jesus fazendo milagres. Uma coisa que eu entendi quando estava lendo a Bíblia, eu fui no livro de Romanos. Eu vou ler para vocês um pouquinho aqui. É porque nós sabemos que nós nascemos
pecadores. Quando nós nascemos pecadores, muitas vezes nós falamos assim: não vou ser salvo. A salvação é pela graça de Deus. Mas nós temos que entender bem porque Deus, Ele nos dá a salvação pela graça. A que se refere que nós vamos a ser salvos pela graça? No capítulo 3 de Romanos, tem um versículo que ele vai falar assim. No capítulo 3, atenção, espera aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Capítulo 3, no versículo 10, ele vai falar assim: como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviarão e uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Está falando essa parte do livro de Romanos, no capítulo 3, versículo 10 e 11, está falando que nós nascemos já pecadores, porquanto fala que não temos salvação nenhuma. Entanto, essa parte de Romanos, ele vai falar no capítulo 10 depois. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que quer dizer? Nós nascemos pecadores pensando que não temos salvação, mas a salvação é pela graça, verdade? Sim. Quando perdemos a salvação? Quando perdemos a salvação? Quando nós rejeitamos o Espírito Santo, a proteção de Deus. Mas se nós invocarmos o nome do Senhor pela própria boca, dizendo: o Senhor é meu Salvador, nada me faltará. Aceitar Jesus como o nosso único Salvador. E assim nós seremos salvos. Nós continuaremos com aquela promessa de que nossa salvação é pela graça. Irmãos, espero que tenha servido de algo nós ler na parte da Bíblia. Eu gostaria de ler muitos versículos, muitas passagens aqui no livro de Apocalipse, que agora estamos no fim dos tempos, sabe? Está acontecendo todas as coisas que estão escritas aqui na Bíblia e que estamos vendo com nossos próprios olhos. Toda a terra ouvirá
toda a terra ouvirá. É chegada a hora, porque por causa da tecnologia, todos estamos vendo os terremotos, as guerras, as matanças, as perseguições, desastres naturais, muitas coisas, irmãos. Mas nós temos que ter medo não dessas coisas. Nós temos que ter temor ao Senhor, de não conseguir o amor dele. Se nós rejeitamos a proteção do Espírito Santo, nós moriremos e estaremos no inferno. Estar no inferno não é promessa de Deus. Estar no inferno é consequência de nossos fatos. Agora, a promessa de Deus é ser salvos e estar na glória com Ele. Entendeu? Vamos a ter mais leituras esses dias. Eu gostaria de ler um último versículo para nós. No livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Ele diz assim: bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. O tempo está próximo. Sejamos bem-aventurados, leiamos a Bíblia. Mesmo sem entender Deus, Ele nos dá discernimento. Nos cultuemos. Bora se congregar em alguma igreja. E, por favor, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Deus disse: aceita, renúncia. Jesus disse: ninguém vai ao meu Pai se não é por mim. Jesus falou isso. Então, é possível que nossa vida mude. Sim, nossa vida muda. No outro dia eu vou contar meu testemunho, mas agora eu estou gostando de compartilhar a palavra de Deus com vocês. E já temos mais tempo de poder interatuar conforme a palavra de Deus. Muito obrigado a todos. Deus vos abençoe e até a próxima.